Vamos lá. Olá, bom dia. Só para me descrever antes da minha palestra, tenho 1,60 m, sou uma pessoa negra de pele clara, cabelo cacheado curto, batido. Eu estou com um sobretudo e eu tenho na minha camiseta, minha camiseta mais relacionada à diversidade que eu tenho, tem os nomes do Alan Turing, Ada Lovelace, Grace Hopper e eu, em inglês. Bom. Para começar, queria fazer uns agradecimentos. Nesse slide eu tenho 2 logos. O primeiro é o da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. E o segundo logo é da ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos. Queria agradecer essas duas entidades. Uma porque eu pude vir nesse evento por conta que foi permitido. E a outra porque toda a experiência que eu vou contar para vocês foi dando aulas nessa instituição, na ADEVA. Foi falado que eu tenho mais de 10 anos de experiência, não parece? Mas no último ano foi o ano que eu mais aprendi durante toda a minha vida com relação à acessibilidade. Então eu vou contar para vocês um pouco dessas experiências. Quando a gente fala de pessoas com deficiência visual, a gente tem uma tendência a pensar pessoa genérica, com cega. Então eu vou falar quem são essas pessoas. Aqui eu tenho 2 amigos meus. A primeira, a Michele. A Michele, atualmente ela é uma pessoa cega, cega total. Ela não, nos últimos 4 anos ela se tornou uma pessoa cega. Antes ela era baixa visão desde a infância. Ela é desenvolvedora front-end no iFood. Ela mora em Campinas. Ela mora sozinha lá. Ela era de Florianópolis. E no último ano ela se tornou minha amiga. O do meio, na foto... a foto é do Frontin Campinas, que foi no começo do mês. No meio tem o Felipe. Se tem alguém do quinto andar, depois procurem ele. Possivelmente vocês vão começar a trabalhar com ele. Uma pessoa maravilhosa. Ele foi meu aluno na ADEVA. E hoje ele é um amigo meu. Ele se tornou cego total com 27 anos. Depois dos 20 anos, ele começou a ser baixa visão. Ele tem uma percepção de luz. Ele é casado com uma pessoa que enxerga e adora esportes radicais. Tem 2 QR Codes que são dos perfis deles do Twitter. O da Michelle é o mi_frasson, com 2 S e N no final. E o do Felipe é Zaniboni, com Z, _Felipe, com FI. Conversem com eles, são ótimas pessoas. Mas por que eu contei um pouco da história deles, de quando eles ficaram cegos e tudo mais, porque isso vai ter uma relevância grande no contexto que eu vou contar para vocês. A maioria de vocês são designers? Quem tem formação, por favor, levante a mão. Uma grande maioria tem uma formação na parte de design. Então, a primeira coisa quando eu falo pessoa cega, acho que a maioria de vocês tem medo com o assunto imagens, certo? Fala assim, nossa, pessoa cega, eu vou ter que tirar todas as imagens, todo esse tipo de referência, vai ter que só vou poder utilizar só texto. Não é assim. Quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar que não só a pessoa cega vai utilizar os nossos aplicativos, os nossos sites, mas outras pessoas. E imagens são importantes para essas pessoas. Uma pessoa com dislexia, ela não vai ler todo o texto. Ela precisa das imagens para ter aquela referência. Uma pessoa analfabeta, ela não vai ler texto. Ela vai utilizar as imagens para se referenciar. Então, quando vocês pensarem a questão de acessibilidade, pensem assim, vocês não têm que retirar nada. Vocês têm que, principalmente, pensar em descrever, adicionar mais informações. Aqui no slide eu tenho um meme do Datena, ele apontando para frente com escrito embaixo, eu quero imagens. Então, como foi falado na introdução, eu dei aulas para pessoas com deficiência visual e, na programação, a gente utiliza muito alguns elementos visuais para facilitar o entendimento da parte de programação.
Uma representação muito utilizada é o fluxograma. No slide eu tenho um fluxograma explicando como entender um fluxograma, que tem retângulos e losangos na imagem. Essa é uma representação muito comum que é utilizada para explicar uma sequência de passos, uma sequência de ações que tem que ser utilizadas no nosso algoritmo. Mas como que a gente pode substituir isso? Na verdade, é uma substituição bem simples. Eu posso simplesmente, se o objetivo do fluxograma é apresentar uma sequência, eu posso utilizar uma tabela. No caso, eu tenho uma tabela que representa uma rotina matinal com 4 colunas. A primeira é um identificador, a segunda são os passos que a pessoa vai realizar, a terceira é o tipo daqueles passos, então se é um evento, uma atividade ou é uma decisão que ela pode tomar por um caminho ou outro. E a última coluna é qual que é o próximo passo depois daquele. Então, eu seguindo essa sequência, esse direcionamento, esse fluxo, eu consigo saber qual que é a sequência lógica que a pessoa vai poder seguir. Então, foi assim que eu expliquei como que funciona um algoritmo utilizando esse tipo de exemplo, uma tabela de Excel. Então, a gente faz umas substituições simples. Não preciso simplesmente descrever o fluxograma, falar que é um losango. Não. O objetivo dele funciona com uma tabela também. E quando a gente fala de pessoas com deficiência visual, a gente pensa, nossa, gráfico, vou ter que arrancar todos os gráficos, Não, e pior ainda, a pessoa fala, não, vou ter que descrever. Nossa, como é que eu vou descrever um gráfico, uma pizza, e tem que falar o ângulo daquela... No caso, a gente tem no slide um gráfico de pizza, com algumas porcentagens com relação à quantidade de pessoas que utilizam alguns leitores de tela. Mas como é que eu faço esse tipo de descrição? Na verdade, a gente tem que pensar assim, o gráfico é uma representação visual, então a gente não precisa tirar ele. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, que não são exatamente só para as pessoas com deficiência visual. Nesse caso, eu tenho um gráfico colorido e eu tenho a legenda ao lado. Então, se, por exemplo, eu fosse uma pessoa daltônica ou tivesse alguma dificuldade de fazer a interpretação das cores, dificilmente eu conseguiria fazer a relação de que qual cor, qual informação está relacionada àquele determinado segmento do meu gráfico. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essas apresentações de informações, que a questão de gráficos, nesse caso, não é só para a pessoa com deficiência visual, para qualquer um. Então, eu tenho que conseguir identificar, fazer a relação direta dessas informações. Um exemplo que eu recomendo muito é, quando tem um gráfico, deixar logo abaixo a informação dele. Aqui nós temos, no gráfico, eu tenho, logo embaixo das barras, eu tenho o nome de cada um, o que significa cada uma das barras. Então, não tem uma legenda lateral, a informação está logo abaixo. E embaixo eu tenho uma tabela. Então, eu não preciso fazer descrição. Eu tenho a primeira barra é maior, dessa cor, a segunda barra é dessa cor. Não preciso. A informação na tabela faz referência à informação visual que eu tenho no meu gráfico. Então, eu simplesmente coloco uma tabela com todos os números e a pessoa consegue ler as informações e saber tomar as decisões com base naquelas informações. Não preciso descrever gráficos, não preciso gastar muito tempo fazendo esse tipo de atividade. É só deixar a informação explícita para a pessoa conseguir tomar suas decisões. E quando eu falo da questão de descrição, eu sempre tenho que descrever qual que é o nível de descrição que eu tenho que realizar. Aqui eu tenho um exemplo de uma página, que é da secretaria que eu trabalho, e eu tenho aqui várias imagens. Tem o logo da secretaria, que é um brasão, e tem outras imagens com relação a outros serviços. Mas, por exemplo, se eu estou procurando uma notícia, será que eu preciso sempre descrever com muitos detalhes? Por exemplo, o logo da secretaria é um brasão. Então, eu tenho um fundo vermelho, eu tenho algumas folhas em volta, eu tenho uma coroa. Mas será que toda vez que a pessoa procurar uma informação sobre um serviço ou outra informação, eu preciso descrever com tantos detalhes? Na verdade, não preciso. Tudo depende do que ela está procurando no meu site. Aqui eu tenho um exemplo, talvez uma grande maioria de vocês não conheçam, mas quando tudo era mato na internet, esse era um dos sites
que era um dos poucos sites que tinham referência com relação à acessibilidade há muito tempo atrás. Então, o site do Bengala Legal, ele ainda é muito atual com relação à questão de acessibilidade. E a gente tem um exemplo da questão da descrição do logo. Se vocês forem acessar depois, ou forem perceber, acessar o código, na descrição do logo, ele tem simplesmente escrito logo do Bengala Legal, e logo embaixo tem um link escrito descrição de imagem. Essa descrição de imagem, se eu quiser saber qual a fonte, as cores utilizadas, se tem alguma outra forma, alguma informação, eu consigo acessar esse link e acompanhar toda a descrição da composição daquele logo. Então, eu tenho essa informação disponível para mim. Ela tá oculta, então eu tenho a opção de acessar essa informação quando eu quiser. Isso é importante porque eu não sou obrigada a ouvir uma longa descrição com mais de 200 caracteres com relação ao logo, mas ela está ali disponível. Então, se eu tiver alguma dúvida ou tiver alguma curiosidade, eu posso acessar esse tipo de informação. Se vocês repararam, eu falei com questão de cores, que a pessoa pode ter esse tipo de descrição. Mas por que vocês podem pensar, mas a pessoa é cega, ela sabe cores? Cores a gente utiliza no nosso cotidiano muito como referência. No slide eu tenho duas imagens. Uma imagem tem escrito numa lousa, eu não me lembro do título, mas era azul, falando que com referência à capa do livro. Embaixo tem várias capas de livros diferentes com a cor azul. E do lado tem uma imagem com a mesma ideia, eu não lembro o nome do livro, mas a capa é vermelha. Tem vários livros com a capa vermelha. Comumente, a gente utiliza as cores ou objetos diferentes como referência. Então, é importante eu colocar essa referência também quando eu estou fazendo algum tipo de descrição. O meu amigo, o Felipe, que eu tinha apresentado para vocês, outro dia ele estava me contando uma história. Ele gosta de tomar cerveja, fez um curso de sommelier de cerveja, e ele foi comprar uma cerveja específica que ele tinha encontrado num site, numa loja física. Então, ele chegou para o vendedor e falou, eu quero a cerveja tal. O vendedor falou assim, é aquela com rótulo azul? Ele falou assim, não sei. No site que eu fui ver, não falava nada da cor do rótulo. Então, como é um rótulo diferente, provavelmente, a cor que se destacava, ou o vendedor ele utilizou essa referência para falar daquela cerveja. Mas, se isso estivesse na descrição do site, na descrição daquele produto, ele também poderia falar assim, ela tem o rótulo azul e tem uma figurinha, que é o logo em destaque, alguma coisa assim. Isso vai ser útil, essa informação, para outras pessoas, porque ela vai servir de referência. Então, não pensem que vocês podem simplesmente falar assim, cerveja? Uma cerveja tipo tal. É interessante dar esse tipo de complemento de informações. São informações relevantes. E, para finalizar, eu vou falar um pouco da audiodescrição. Tem uma iniciativa muito legal chamada Legenda Sonora, que faz a audiodescrição de alguns curtas, animações e filmes. A audiodescrição é diferente do que tinha sido apresentado, diferente de legendas, da pessoa que está fazendo interpretação de Libras. Você conta o que está acontecendo, você narra o que está acontecendo visualmente para a pessoa. Então, isso é importante pensando assim, quando a gente está num filme, ou vendo uma novela, qualquer coisa do tipo. É diferente quando você fala para a pessoa, não, você não pode fazer isso, e não existe nenhum tipo de narração. Ou você fala assim, não, você não pode fazer isso. E falar assim, ela estava apontando o dedo na cara da pessoa. É uma ênfase completamente diferente. E isso é relevante para o contexto, para a pessoa saber o que está acontecendo. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma audiodescrição desse curta chamado Paperman. Ele não está em alta definição, alta qualidade, mas vocês vão ter uma ideia também, aproveitando, como que uma pessoa com baixa visão acaba enxergando determinadas informações. Áudio?
Em uma estação de metrô, um jovem de paletó segura uma pasta com papéis e demonstra tédio. Ao fundo, prédios. Surge o título, Paperman. Vagões passam em alta velocidade bem atrás dele. Um papel voa e gruda em seu braço direito, desgruda e volta a voar. Uma moça surge correndo atrás do papel. Ele olha assustado. Ela retorna com o papel na mão, enquanto ele desvia o olhar. Ela para ao seu lado, os dois trocam sorrisos e aguardam. Um trem passa em alta velocidade. O vento arranca um papel dos braços do jovem, acertando violentamente o rosto da moça. Ele, assustado, pega o papel de volta. O trem está parando. Ela descontrai o rosto e, vendo que o batom vermelho de sua boca marcou o papel com um beijo, começa a rir. Ele vê, começa a rir também, mas quando percebe, ela já está dentro do vagão, que fecha a porta. Ele a acompanha com o olhar. Ela, sentada, olha para trás, em direção a ele. Os dois trocam leves sorrisos e o trem vai embora, deixando-o sozinho para trás. Escritório, arranha-céu. Sentado em uma mesa, o jovem observa a marca de batom deixada no papel. Um bloco de papéis é jogado em cima da mesa pelo seu chefe, um senhor de óculos usando paletó e com uma expressão séria. Ele sai. Um vento forte puxa o papel com a marca de batom para fora da janela, mas o jovem consegue pegar a tempo. Quando ele está para voltar ao trabalho, ele encontra na janela do prédio da frente a moça que ele encontrara mais cedo. Ele abre a janela completamente, tenta acenar para ela, em vão. Ele olha para o lado e vê o seu chefe observando. Ele para, senta, olha o papel com a marca e o bolo de papéis que está ao seu lado. Pega um papel, dobra novamente e faz um pequeno avião de papel. Ele se prepara, mira e joga o avião pela janela, fazendo voar uma curta distância apenas, caindo em seguida. Depois vocês vão... Não vou dar spoiler do final. Vai que o pessoal não viu. Eu não... depois vocês podem ver. Não vai dar tempo de mostrar tudo. Ele é um pouco mais longo. Mas eu gosto muito de dar esse exemplo, esses exemplos que eu dei para vocês, principalmente voltados para um determinado contexto, apresentando pessoas, apresentando situações, porque isso que se torna relevante. Normalmente, na secretaria, eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes pessoas com deficiência em diferentes situações. E existe uma... Quando você está relacionado muito com o grupo, é comum você ficar numa bolha. Então, às vezes você pensa assim, não existe muito comunicação entre as pessoas com deficiência visual, as pessoas surdas, pessoas cadeirantes, às vezes eles não se encontram. Eu tive a oportunidade de conhecer o encontro dessas pessoas e foi muito, muito interessante. Então, quando vocês forem criar alguma coisa, criar determinados produtos, pensem que não existem pessoas isoladas. Vocês não vão criar só para uma pessoa cega, só para a pessoa surda, só para o cadeirante. Vocês vão criar para todo esse conjunto de pessoas. Todas elas vão ter a oportunidade de utilizar o que vocês estão criando. Se vocês permitirem isso, se vocês não colocarem limitações de acesso para elas. Então, quando vocês estiverem criando, pensando nas personas, pensando no seu público, não excluam essas pessoas. Elas só não vão ter acesso ao que vocês criarem se vocês colocarem limitações e excluírem esse público. Ok? É basicamente isso. Muito obrigada.